glorificamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Exaltado seja o Rei da Glória. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos estudando na aula de número 199, Palavra Poderosa, em que o tema que estamos abordando fala sobre batismo com o Espírito Santo, e dentro dessa abordagem estamos falando sobre os dons do Espírito Santo, né? Nas aulas anteriores já tratávamos sobre esse assunto e agora vamos continuar dizendo que os dons do Espírito Santo são concedidos para a edificação da igreja. Encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Veja, é um fim proveitoso. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 12 e também o versículo 13, está escrito: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outras línguas deve orar para que a pessoa interprete ou possa interpretar. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 12 e 13, está escrito o seguinte: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, dons espirituais têm essa finalidade, edificação do corpo de Cristo. Os dons foram dispensados segundo a vontade soberana de Deus. É o que nós conferimos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. É assim que processa. Queridos, os dons espirituais, eles devem ser procurados e são de natureza temporária. É o que está revelado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Encontramos aí também em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 1, segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. É o que nós temos revelado. Os dons espirituais, amados, eles não devem ser negligenciados. Temos essa revelação na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Não podemos negligenciar. Se Deus deu, é para colocar em operação. Segunda a Timóteo capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, reavivamento contínuo, operação permanente. Os dons não devem ser desprezados. É o que encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Não desprezeis as profecias. Os dons não devem ser negociados. Encontramos em Atos, capítulo 8, versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Quantos pastores, pseudos pastores, irmão, dá uma oferta que eu vou orar e Deus vai operar. Isso aí são lobos. Fica negociando dons.
Eles podem ser imitados por falsos profetas. Temos a revelação em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha, irmãos, o que essas pessoas ficam fazendo ainda hoje. Versículo 23, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Temos muitos falsos profetas no nosso meio. Estão operando, mas não pelo poder de Deus, pelo poder do inimigo, porque Deus não é com eles. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 2. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, veja bem, operação de milagres, operação de poder, se não tiver amor, nada serei. Apocalipse capítulo 13, versículos 13 e 14. Também opera grandes sinais. Veja bem, amados, grandes sinais. De maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Não se impressione por causa de milagres e sinais. Milagre e sinal não é certeza que Deus está naquele lugar. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foram executados diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. Amados, a manipuladores, a mercenários vendendo a graça de Deus, cobrando para pregar, cobrando para orar, estabelecendo condições, cuidado, fuja desses. Os dons podem ser imitados pelo anticristo. Mateus capítulo 24, versículo 24 nos revela. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Para enganar, se possível. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Veja, poder, sinais e prodígios, ou seja, milagres. Mas a eficácia de Satanás é o diabo que está operando. Amados, os dons de poder do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 11. Vamos pegar essa passagem. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, não seja ignorante. Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou chama Jesus de maldito. Ninguém. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, o verdadeiro Jesus só se manifesta através do Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito,
a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo espírito, a fé. E a outro, no mesmo espírito, dons de curar. A outro, operadores de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Queremos, por fim, dentro de uma parte conclusiva, dizer, queridos, que os dons de inspiração são profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Outra categoria que nós temos são dons de revelação, que são a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e discernimento de espírito. E a outra categoria são dons de poder, que são fé, dons de curar e operações de milagres. É o que nós percebemos nessa passagem que nós acabamos de ver em 1 Coríntios capítulo 12. Portanto, queridos, o Espírito Santo é o próprio Espírito de Jesus. É o Deus presente hoje em nossa vida, residente em nosso espírito, e que nos moveu a Jesus quando andávamos em trevas. E que hoje nos move a nos relacionarmos de uma forma pura, cristalina, santa e abundante com Deus Pai e com Deus Filho. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele quem nos ensina todas as coisas. É Ele quem nos revela a palavra de Deus. E nos capacita para edificarmos o reino de Deus. Então o Espírito Santo é o Consolador, o Espírito da profecia, o Espírito de adoração, o Espírito de conhecimento. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Que enquanto nós estamos ministrando a palavra, também estamos orando, e o dom do Espírito Santo vem sobre si. Ele é o Espírito de conselho, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito da graça, o Espírito de inteligência, o Espírito de juízo, o Espírito de poder, o Espírito de sabedoria, o Espírito de santidade, o Espírito de vida, o Espírito do Filho, o Espírito do Pai, o Espírito do Senhor, o Espírito eterno, o Espírito voluntário, o glorioso Espírito de Deus, o poder do Altíssimo. Senhor, visita os meus irmãos e as minhas irmãs nessa hora. Esses, ó Deus, que deseja ardentemente ser visitado pelo Senhor, com os dons sobrenaturais do Espírito Santo. Eu ministro sobre a tua vida. Você que recebe, você que se dispõe, eu ministro sobre si os dons do Espírito Santo de Deus, segundo aquilo que Deus tem preparado e liberado sobre a tua vida. A profecia, o ensino, a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, fé, discernimento de espírito, dons de curar, evangelista, pastores, apóstolo, mestre, segundo aquilo que Deus tem preparado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Receba em nome de Jesus Cristo. Amém.